News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Dimara, futebol, acabou o Campeonato Brasileiro, premiação da CBF já foi, revista Placar, vamos falar de quê? De Goiás hoje, contratação, quais as novidades para o futebol mineiro? Goiás, sem dúvida nenhuma, é sempre muito bacana a gente estar falando dessa, a gente transmite hoje à noite, né, a Bandeirantes em TV aberta com exclusividade, na expectativa de que os 2 gols aqui tenham realmente valido a pena para o Goiás e que ele fique com esse título, né? Tem muita gente torcendo contra o título dele, quem está querendo vaga na Libertadores, relativo ao brasileiro, tem que ganhar, ou vaga na Sul-Americana, mas eu acho que é um título importantíssimo para o Brasil, acho que é preciso se valorizar essa competição. Tomara que no próximo ano os clubes entrem realmente na Sul-Americana para disputar mesmo, valendo essa vaga para Libertadores, com outro conceito. Interessante que é o Brasil que tem essa restrição à Sul-Americana, né, que sempre está entrando com times reservas, porque a gente vê nos outros países que eles têm uma determinação maior em termos de Sul-Americano. Tomara que o Goiás consiga hoje esse título. Mas é claro que agora é o campeonato das especulações, né? Porque todo dia parece, vendem jogadores, compram jogadores e a gente não vê definição nenhuma. Ontem o Cruzeiro até ficou muito chateado com o empresário do Montijo, o Sérgio Irigoyen, que é, na verdade, ele chegou a oferecer para o Cruzeiro o zagueiro que é o Maurício Vitorino, que é da seleção paraguaia, que joga na Universidade do Chile. Ele disse o seguinte para o Cruzeiro: olha só, eu tenho esse zagueiro, eu consigo tirá-lo de lá e consigo trazê-lo. O Cruzeiro falou: então tá, né? Nós não temos o dinheiro para comprar esse jogador. Todo mundo sabe que o Cruzeiro, né, teria que ter parcerias e tal. E daí o cara já vai falando e já fala que as negociações estão avançadas. E é um jogador muito difícil de você tirar, porque é novo, tem um contexto, tem uma parte financeira que deve ter um peso aí. E aí a torcida começa a viver uma expectativa de uma situação, né? E aí quando o clube contrata um outro zagueiro, que não é aquele, aí vem aquela história, pô, mas falaram em fulano e vem ciclano. E também porque ele disse, olha, o Montijo vai permanecer. O Montijo tem que permanecer, ele tem contrato com o Cruzeiro, mesmo que o Cruzeiro não tenha essa participação maior efetiva nos direitos dele, ele tem um contrato assinado com o Cruzeiro. Então a torcida do Cruzeiro tem que ficar tranquila. Isso só faz com que aumente a expectativa, a torcida fique chateada. Então é preciso, nesse momento, que o torcedor tenha muito cuidado com todas essas histórias que estão aparecendo, para que ele não crie falsas expectativas ou mesmo não tenha decepções futuras. Então é um momento dos empresários, dos procuradores, aquela história da valorização, né? Ontem o Alexandre Calil ainda disse com relação ao Richarlison, porque está todo mundo participando do Futecom lá no Rio de Janeiro, que é sempre aquele evento que o Parreira promove, que traz os treinadores, os presidentes de clubes, e ontem teve a posse do Clube dos 13 também. Então os presidentes de clubes estavam todos lá, e o Alexandre Calil disse o seguinte: olha, realmente a gente conversou com o Richarlison, mas a pedido do Richarlison foi muito alta para o que a gente está querendo nesse momento. E aí tem aquela história, né? O Richarlison ligou para o Tardelli e tal, mas é o momento do lobby também. Aquele factoide esportivo, né? Exatamente, porque todo mundo sabe e se fala muito da ida dele para o Fluminense, com o Muricy, ele tem um histórico lá, o Fluminense tem a disputa da Libertadores. Então, assim, são situações em que vai se caminhando, né? Como o Calil disse também com relação ao Juan, não tem nada. Então, as coisas vão acontecer. A gente sabe que todo mundo está trabalhando nos bastidores, as equipes estão buscando se reforçar, a gente sabe exatamente as posições em que as equipes precisam. O Cruzeiro fala nesse atacante de área, né? Aí já apareceu o nome do Dagoberto, ele não tem esse perfil, né? Então são situações que vão acontecer e está todo mundo trabalhando, mas nesse momento são muitas especulações, então é preciso que se tenha muito cuidado. Agora, ontem o Atlético perdeu um membro da comissão técnica extremamente importante, que é o Oscar Rodrigues, é o preparador de goleiros. Ele fez esse trabalho muito bacana com o Renan Ribeiro. Sem dúvida nenhuma, todo mundo sabe que o Renan Ribeiro, na próxima temporada, com o amadurecimento, com a forma como ele vem jogando, com essa equipe do Atlético que vai ser mais concisa nessa formação do Dorival Júnior, vai sem dúvida se transformar aí num grande nome do futebol brasileiro. E ele também tem na trajetória dele ter feito a recuperação do Fábio no Cruzeiro também. Então, excelente preparador de goleiros e que acompanha o Adilson Batista. Então, ele ontem pediu a saída e falou: olha, eu devo muito a história ao Adilson Batista, estou indo para o Santos. Então, eu acho que esse realmente vai fazer falta, principalmente porque o Renan
É um goleiro muito novo, que precisa dar continuidade a esse trabalho. E o Atlético, então, está aí na busca de um outro preparador físico. Que também são situações normais nessa reta final. Aí muita gente diz assim, mas o Atlético não consegue segurar ninguém. Não é questão de segurar. A questão da comissão técnica é simples. Se existe o desejo da saída, né, é muito difícil você estar segurando uma situação. No caso do Cuca, por exemplo, o técnico do Cruzeiro, que logo depois da partida do último jogo contra o Palmeiras, eu mesma perguntei para ele da sequência do trabalho dele, ele falou da Libertadores, ele falou de buscar o título brasileiro com o Cruzeiro, que era uma questão também, uma interrogação se ele permaneceria. O Cuca tem contrato de mais um ano com o Cruzeiro, ou seja, já existe um planejamento, ele já conversou com a diretoria, já deixou uma lista de jogadores possíveis que ele deseja. E vamos lembrar para o pessoal, nessa lista do Cuca tem jogadores que atuaram pela Série A do brasileiro e jogadores que atuaram pela Série B. E o Cruzeiro está trabalhando nessa lista. O Cruzeiro tem algumas pendências para resolver aí. O próprio contrato do Leonardo Silva, que todo mundo se lembra, capitão da equipe, zagueiro, teve aquele problema, teve que fazer, sofreu aquela lesão no ligamento colateral, teve que fazer a cirurgia, a recuperação dele demorou muito e ele tem contrato vencendo agora. Então o Cruzeiro começa a conversar com ele, tem reunião marcada para poder tentar segurar essa situação. E o Cruzeiro, gente, ele tem uma espinha dorsal, ele tem uma situação de time. Ninguém vai desmanchar o time nesse momento, né? Então são poucos os ajustes ali. Já o Atlético, nessa mudança de perfil que o Dorival quer para a equipe, o Atlético deve aí emprestar jogadores mais novos, esses mais velhos, que talvez não estejam nos planos do Dorival Júnior para a próxima temporada, vai se tentar uma rescisão amigável. Então, assim, são situações em que a gente está sentindo que as equipes estão trabalhando. E olha, o torcedor do Atlético pode ficar tranquilo. A gente está vendo aí pelo trabalho da diretoria, o que a gente vem sabendo de bastidores, dos nomes que vêm sendo sondados, que o Atlético vai trazer nomes importantes. O Atlético mudou o perfil, o Atlético mudou o contexto de ser. Então fica falando muito aí de jogador do Atlético de Goiás, jogador de Goiás. A torcida do Atlético pode ficar tranquila, que o Atlético vai trazer jogadores que realmente tenham condições de estar vestindo essa camisa para que o Dorival possa fazer um trabalho bem bacana. E ontem a Sul-Americana confirmou que o Cruzeiro faz os seus 2 primeiros jogos pela Libertadores em casa. Então o primeiro jogo dele pode ser já um jogão, que vai ser contra o Estudiantes ou Vélez, e na segunda rodada ele vai pegar o Guarani do Paraguai aqui. Muito bem, Dimar Oliveira, que volta amanhã, Dimar, ao 12h30, no Minas Esportes. 12h30 a gente vai estar recebendo Marcos Salom. Vamos falar do Independência? Será que o Independência vai ficar pronto ou não vai? Será? A gente vai saber hoje. Amanhã tem mais.